E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Sim, eu sou cheio de pasta de dente. Para de ficar olhando aqui, para de ficar olhando pra pasta de dente. E para de ficar olhando, eu sei que eu preciso malhar. Por falar em precisar malhar, se você, olha aqui. Se você quer entender a minha relação com a academia e o que isso tem a ver com a teologia, eu quero convidar vocês a assistirem esse vídeo aqui. Galera, eu lancei na segunda-feira dessa semana esse vídeo Teologia e Estúdio Crente. Tá muito legal essa reflexão, um vídeo mega produzido, sério. Tá lindaço esse vídeo. Então eu queria pedir muita audiência de vocês lá, porque, pô, ficou uma super produção Bibotalk e não é sempre que a gente faz um vídeo assim, então eu queria muito audiência de vocês lá. Ficou bem legal, tem reflexão, tem piada, tá bacaninha, tá legal. E por falar em reflexão, bacaninha, tá legal? Galera, pô, na moral, vem estudar teologia com a turma do Bibotalk, meu. Demorou pra você vir estudar teologia com a gente, aproveitar. Olha o que a gente fez, mano. A gente assumiu os juros. Sim, nós assumimos os juros, então você vai pagar parcela fixa no plano anual, só R$ 33. Sério, galera, R$ 33 mensais para você estudar teologia com a turma do Bibotalk. Na moral, pô, André Heinck, Cacau Marx, Guilherme Nunes, vai ter Melhoranza, tem Thiago Garros, tem eu, tem Vilibaldo vai entrar no que vem, Paulo On vai entrar no que vem. Olha, mano, eu até tô emocionado, eu não lembro tudo agora que tem, mas ó, tem mentoria ao vivo com o Cacau de 15 em 15 dias, tem um grupo vibrante no Telegram, tem aula toda semana, agora a gente tá estudando teologia da idolatria. Ô, mano, sério, tá bom demais, vem estudar na IBT, aproveita que, ó, é só até o dia 24 de dezembro, tá bom? E pra terminar aqui a sessão de anúncios neste vídeo, galera, esse episódio saiu essa semana, ele tá muito legal, quero convidar você a ouvir gratuitamente este BTcast aí, Sabedoria Bíblica para a Cultura Pop. E gratuitamente você também pode ouvir este BTcast que saiu na sexta-feira, caráter extraordinário, sobre a NVI revisada, ou seja, gravamos com os revisores. Não é palpite, não é galera comentando sem entender, é com a galera que realmente fez o negócio acontecer. Tá muito legal esse episódio, bem acessível, então vem aprender com a gente, tá lá. Os links estão aqui também. Se eu não coloquei o link, tudo que eu falei tá aqui no meu canal, tá aqui no YouTube e são os vídeos recentes aqui do Bibotalk. Bora responder pergunta que os meus seguidores fizeram lá no @Bibotalk no Instagram. A Sara me perguntou: quem corrige pastor é somente Deus? Como lidar com um líder que não pede desculpas? Vamos lá, galera. Eu não sei o que aconteceu aqui com a Sara e o seu pastor, não sei o que o pastor dela fez, não sei se o que ela tá contando aqui é verdade. Aliás, ela nem conta nada, né? Se mandou direct eu também não vi. Então o que acontece? Mas eu sei, né, e por isso que eu trouxe essa pergunta aqui, que infelizmente no Brasil a gente tem líderes, pastores, enfim, pastoras, líderes, apóstolas, apóstolos, uma galera que lidera a igreja, seja homem, seja mulher. Os dois sexos erram nisso, eu já ouvi testemunhos ruins de ambos os sexos. Então, eu vou falar liderança de forma geral, isso abarca aí todos os tipos de líderes que nós temos no Brasil. Então, o que acontece? De fato, existe uma casta de líderes que se acham acima da igreja, se acham inculpáveis, se acham intocáveis. É meio que uma infalibilidade pastoral que a gente acaba vivendo no Brasil. Eu mesmo já vi de perto líderes que se portavam dessa maneira. Quem eles pensam quem eles pensam que são para criticarem o homem de Deus. Essa expressão homem de Deus já foi muito utilizada e ainda é por líderes que no fundo estão oprimindo as pessoas e não querem ser questionados. Líderes que não aceitam questionamento não estão seguindo o exemplo de Jesus. Então, quem corrige o pastor é somente Deus? Claro que não. Quem corrige o pastor é a igreja. Quem corrige o pastor são os irmãos e irmãs na fé. Quem corrige o pastor são pessoas que caminham com Jesus, independente se elas têm cargo na igreja ou não. Se você vê um irmão na fé em falta, seja ele pastor, apóstolo, semideus, quarta pessoa da Trindade, como o pessoal brinca, não interessa. Vai lá e repreende ele em nome de Jesus, tá? Se for alguma acusação, por exemplo, quando envolve pastor, quando envolve obreiro, a recomendação de Paulo a Timóteo é que tenha testemunhas, tá? Testemunhas é importante em qualquer caso, Jesus também dá a entender isso lá em Mateus, quando orienta sobre como a igreja deve agir com o irmão em falta. Mas, galera, se você vê
tem que ter testemunhas, tem que ter prova. E aí é o seguinte, quem corrige é um membro crente, é alguém que está na igreja, alguém que congrega na igreja, tá bom? Por isso que é muito importante pastores, líderes de igreja, terem um conselho, terem uma diretoria, terem um presbitério. Chama do que você quiser chamar, mas uma igreja em que pastores, pastoras, em que liderança não são orientadas, e às vezes até por pessoas mais velhas, é um conselho muito legal. Eu estava agora com meu amigo Tiago Mates, e ele tem, né, um conselho ali da igreja, mas ele tem também alguns pastores assim mais velhos, mais experientes, em que ele já recorreu. E foi muito legal. Eu até poderia falar detalhes, porque esse caso foi público na igreja do Mates, mas eu vou poupar aqui. Mas aconteceu, né, um episódio com um obreiro dentro da igreja Red. E, mano, o Thiago Mates tratou ali com eles, com a liderança local deles, mas ele recorreu também a homens mais velhos. E foi muito legal. Porque até no conselho entre os homens mais velhos, né, teve ali um outro conselho que tipo, cara, será? Mas a maioria não, mano, vai por esse caminho que é melhor. Então, e aquilo que a liderança mais velha, né, outros falaram, meio que casou com o que ele, a liderança dele estava pensando e tal. Então, cara, sabe, a sabedoria tá na multidão dos conselhos. Então, quem pode corrigir um pastor? Qualquer crente em Jesus. Qualquer crente em Jesus pode corrigir, porque se corrige em amor, se corrige em nome de Jesus. Por exemplo, mas você é um membro e você viu um pastor em falha, tá? O que eu recomendaria? Bem, eu acho que tem dois caminhos possíveis. O primeiro seria você, com uma testemunha, irem falar com o pastor. Às vezes, convidar até um líder da igreja talvez seja um caminho mais correto. Mas isso depende muito de igreja para igreja, depende do pastor. Mas, ó, quem pode, biblicamente falando, quem é crente. Quem é crente, quem está em Jesus, pode corrigir o pastor. E é claro, né, gente? Eu tô falando aqui no contexto de igreja. Porque glória a Deus, que muitas vezes Deus vai usar pessoas não crentes para corrigir os crentes. Isso tem acontecido com uma frequência, inclusive, tá? Então, qual é a sua opinião sobre isso? Quem você acha que pode corrigir o pastor? Pastor, que resposta você daria para essa pergunta? Me deixa saber aí. Para de olhar para minha pasta de dente aqui e para minha falta de academia. A outra pergunta que me mandaram é: pais têm poder para abençoar seus filhos? Pais têm poder para abençoar os seus filhos? Sim e não. Vamos lá. Primeiro que a gente tem que desmistificar essa ideia de que a palavra dos pais ela é poderosa por si só. Então, meio que é uma coisa decretiva. O pai fala, vai acontecer na vida do filho, na vida da filha. Não é assim. Não são palavras mágicas. A bênção de um pai, a bênção de uma mãe, do avô, do pastor, enfim, não são palavras mágicas que, pelo simples fato de serem faladas, irão decretar aquela situação. Então, assim, a gente tem que perder esse misticismo, sabe? De tipo, vai abençoar porque o pai falou. Mas, Bibo, e no Antigo Testamento, que os pais amaldiçoavam e coisa errada? Gente, é a antiga aliança, é outra forma de relação do povo com Deus, de Deus com o povo, né? Existiam outros mediadores, é uma outra aliança. A gente está numa nova aliança. Já na antiga aliança, há uma orientação de provérbios no seguinte sentido: olha, maldição sem causa não se cumpre. Porque assim, tem muita gente que fala, não, porque o meu pai me amaldiçoou e por isso aconteceu isso na minha vida. Então, pode ter sido porque o seu pai falou alguma coisa pra você, mas não é porque ele falou que isso determinou o acontecimento na tua vida. Vocês conseguem entender? As palavras, elas são importantes, claro que são, mas elas não são determinantes. O que eu quero dizer é o seguinte: o meu pai já falou coisas horríveis pra mim, não aconteceram. Agora, por isso que eu vou usar o meu exemplo, galera, pra ficar bem claro pra vocês. Agora, isso quer dizer o quê? Vou dar um exemplo, vou pegar uma palavra mais leve que o meu pai falou. Quando eu cheguei à fé, ele falou pra mim: isso não vai dar em nada, isso aí é fogo de palha. Eu na igreja, e ele falou: isso aí não vai dar em nada, isso aí é fogo de palha. Cara, eu recebi essa palavra do meu pai e eu falei: ok, eu não dei bola, né? Eu abstraí, eu desopilei, eu digeri e evacuei essa palavra do meu pai, entendeu? E tá aí, por enquanto tá dando certo, né? Eu cheguei à fé em 99 e a gente continua por aqui. Então o que acontece? Agora, se o meu pai fala um negócio desse, isso não vai dar em nada, isso aí é fogo de palha, entre outras coisas que ele falou, e eu ficasse com aquilo,
E aí na minha primeira dificuldade na igreja, na minha primeira frustração, porque se você não se frustrou na igreja ainda, calma, vai acontecer, tá? E é normal, seja maduro para lidar com isso. Mas se eu não, a minha primeira frustração, eu falo, quer saber, velho? Isso aí, meu pai tá certo mesmo, a igreja é isso, a igreja é aquilo, não sei o que, tal. E aí eu pego e saio da igreja. Eu ter saído da igreja não foi necessariamente porque a palavra do meu pai tem poder sobre a minha vida. Mas ao mesmo tempo ela tem. Em que sentido? Ele alugou um triplex na minha cabeça. Por isso que palavras, elas são importantes, né? Por exemplo, elogiar, criticar. Isso é uma coisa que lá em casa a minha esposa pega no meu pé. Cara, tu precisa, né? Às vezes tu precisa elogiar um pouco mais a Milena e tal, porque às vezes você só tá repreendendo aquela coisa, né? E a gente, Milena, não faz isso e tal. E ela tá certa, porque eu preciso também elogiar, valorizar o desenho que ela faz, sabe? A gente vai aprendendo, porque palavras são importantes. Assim como as minhas palavras pro meu cônjuge, o meu cônjuge para mim, elas não são determinantes. A mesma coisa os pais, entende? Não é porque o meu pai falou que agora aquilo vai acontecer, porque a minha mãe falou, e a minha mãe, ela determinou, olha, Deus te abençoe, então agora Deus vai ter que abençoar, porque a mãe falou, Deus te abençoe. Não é assim, não é mágico. Deu para entender, gente, mais ou menos? Palavras são importantes, então vamos melhorar o nosso vocabulário com os nossos filhos, vamos elogiar mais, vamos criticar na medida certa, né? Porque tem que corrigir também, sabe? Vamos cuidar com as pessoas, como é que a gente elogia. E se você é pai, é claro, né? Palavras de afirmação, a correção na medida certa, a palavra dos pais sobre os filhos, a presença do pai na vida dos filhos, ela é importantíssima. Agora, ela não é determinante. Em que sentido? Tem muita gente que teve uma criação péssima e é um ser humano ok, bem da cabeça até. E tem muita gente que teve uma criação ótima e é todo esculhambado. Entendeu? Então, assim, não é uma regra, não é determinado. Agora, é claro, são coisas importantes e o que a gente puder fazer para melhorar o nosso lar, a gente vai fazer sem sombra de dúvida. O que você pensa sobre isso? Espero que você pense coisas boas. E se você ainda não adquiriu, por favor, né, gente? Ela tá linda, linda, maravilhosa, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Se Ele quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu!